Capítulo. Capítulo 10. Ao sair do hotel da vida aquela noite, Buck teve um pressentimento de que deveria levar sua mochila. Dentro dela estava uma pequena máquina de ditados, um computador do tipo Subnotebook, que em breve seria substituído pela mãe de todos os computadores, uma máquina fotográfica, um telefone celular, seus objetos de toalete e 2 mudas de roupa. Ele deixou a chave na recepção e pegou um táxi até o Muro das Lamentações, perguntando ao motorista se ele falava inglês. O motorista ergueu do polegar e o indicador, afastados uns centímetros um do outro, e deu um sorriso, como que se desculpando. A galinha fica muito longe? Buck perguntou. O motorista tirou o pé do acelerador. Você quer ir a Galiléia? Muro das Lamentações em Jerusalém? Buck agora. Galiléia, depois. O motorista rumou para o Muro das Lamentações. Galiléia agora. Lago Tibérios, ele disse. Mais ou menos 120 quilômetros. Aquela hora da noite, havia poucas pessoas no Muro das Lamentações, inclusive em todas as regiões da colina do templo. O novo templo, recém-construído, estava magnificamente iluminado e parecia fazer parte de um filme em 3ª dimensão. Dava a impressão de estar pairando no horizonte. Bruce dissera a Buck que um dia Carpathia se sentaria naquele novo templo e se proclamaria Deus. O jornalista que existia desde Buck queria estar presente quando isso acontecesse. A princípio, Buck não avistou as 2 testemunhas. Um pequeno grupo de marinheiros passava diante da cerca de ferro no final do muro, onde as testemunhas costumavam permanecer e pregar. Os marinheiros conversavam em inglês e um deles apontou. Acho que são eles, logo ali, ele disse. Os outros viraram-se e olharam. Buck acompanhou o olhar deles, que foi dirigido para um edifício de pedras atrás da cerca. As 2 figuras misteriosas estavam sentadas de costas para a parede e com o queixo apoiado nos joelhos. Não se mexiam, pareciam estar dormindo. Os marinheiros olharam pasmos para eles e aproximaram-se de pé ante pé. Não ultrapassaram a distância de 30 metros da cerca, talvez por terem ouvido as histórias que contavam sobre os 2. Não pretendiam acordá-las da maneira que faziam com os animais do zoológico. Aqueles 2 eram mais que animais. Eram seres perigosos que costumavam queimar as pessoas que os ridicularizavam. Buck não se aproximou ostensivamente da cerca para não chamar a atenção sobre si. Aguardou até que os marinheiros se cansaram e foram embora. Assim que os jovens abandonaram o local, Eli e Moisés levantaram a cabeça e olharam direto para Buck. Ele foi atraído pelo olhar dos 2. Caminhou em direção à cerca. As testemunhas levantaram-se e ficaram a pouco mais de 5 metros de Buck. Preciso de informações mais claras, sussurrou Buck. Posso saber mais alguma coisa sobre o paradeiro de meu amigo? Quem tem ouvidos? Eu sei, disse Buck. Mas como te atreves a interromper os servos do Deus Altíssimo? Disse Eli. Perdoa-me, disse Buck. Ele queria explicar-se, mas resolveu permanecer em silêncio. Agora era Moisés quem falava. Antes de tudo, deves conversar com alguém que te ama. Buck aguardou mais informações. As testemunhas continuavam ali, em silêncio. Abriu as mãos como se não estivesse entendendo nada. De repente, ele sentiu uma vibração dentro de sua mochila e percebeu que seu telefone celular estava tocando. E agora? O que ele deveria fazer? Se não podia interromper os servos do Deus Altíssimo,
Como se atreveria a atender o telefone enquanto conversava com eles? Buck sentia-se um tolo. Afastou-se da cerca, pegou o telefone, abriu, disse: Aqui é Buck. Buck? É Chloe. Aí é mais ou menos meia-noite, certo? Certo, Chloe. Mas nesse instante eu estou... Buck, você está dormindo? Não, estou acordado. Buck, só quero ter a certeza de que você está no Hotel Rei Davi. Bem, eu estava lá, mas você não está lá nesse momento, certo? Não, estou no... Querido, não sei como lhe dizer isso, mas acabei de ter um pressentimento de que você não deve dormir naquele hotel esta noite. Na verdade, tive uma premonição de que você não deve passar a noite em Jerusalém. Não sei o que vai acontecer amanhã, e não sei mais nada, mas o pressentimento é tão forte. Chloe, eu vou ligar de volta para você, tá bem? Chloe hesitou. Está bem, mas você não pode conversar comigo por alguns instantes quando... Chloe, não vou ir no Hotel Rei Davi esta noite e não vou passar a noite em Jerusalém, está certo? Isso faz eu me sentir melhor. Mas eu gostaria de conversar. Vou ligar para você de volta, querida, tá bem? Buck não sabia o que pensar sobre esta condição nova para ele, a qual Bruce se referia como, aspas, andar no espírito, fecha aspas. As testemunhas tinham dado a entender que a pessoa a quem ele procurava estava na Galiléia, um local que não mais existia. O mar da Galiléia passara a ser o Tibérios. Seu sonho, se de fato tivesse sido um aviso, indicava que ele deveria ir para o Egito. Agora as testemunhas queriam que ele usasse os ouvidos para compreender. Buck gostaria muito de ser, abre aspas, João, o revelador, fecha aspas. Mas, como não era, teria de pedir mais informações. E como as testemunhas sabiam que ele precisava conversar com Chloe antes de tudo? Buck já conhecia um pouco as duas testemunhas para saber que elas podiam fazer milagres. Ele só queria que elas não fossem tão enigmáticas. Estava ali em missão perigosa. Já que elas podiam ajudá-lo, ele pediria ajuda. Buck pôs sua mochila no chão e sentou-se em cima dela, tentando dar a entender que estava disposto a parar tudo o que estava fazendo e simplesmente ouvir. Moisés e Eli aproximaram-se um do outro e pareciam estar conversando em voz baixa. Em seguida, aproximaram-se da cerca. Buck começou a caminhar em direção a eles, como havia feito na última vez que lá esteve na companhia do rabino Tzion Ben Judá, mas as testemunhas levantaram a mão e ele parou, mantendo distância da cerca. De repente, as testemunhas começaram a gritar com toda a força. A princípio, Buck assustou-se e recuou, pulando por cima de sua mochila. Eli e Moisés citavam versículos que Buck reconheceu como sendo do livro de Atos e proferidos por Bruce durante seus ensinamentos. Eles gritavam: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Buck sabia que os versículos continuavam, mas as testemunhas pararam e fixaram os olhos nele. Seria ele um velho, mesmo tendo acabado de completar 32 anos? Seria ele um dos velhos que sonhariam? As testemunhas sabiam disso. Estariam lhe dizendo que seu sonho era válido? Os dois prosseguiram. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Buck estava entusiasmado, comovido, empolgado para iniciar sua missão. Mas por onde deveria começar? E por que as testemunhas não lhe diziam? Ele se surpreendeu ao ver que não estava mais sozinho ali. Os gritos das testemunhas provocaram a aproximação de um pequeno grupo. Buck não queria esperar mais. Pegou sua mochila e caminhou em direção à cerca. As pessoas o advertiam para não avançar. Ele ouviu gritos em outros idiomas e poucos em inglês. Você vai se arrepender, filho, alguém gritou. Buck avançou até ficar a pouco mais de 1 metro das testemunhas. Ninguém mais se atreveu a aproximar-se. Quando dizeis Galiléia, entendo que estáis se referindo ao lago Tibérios, sussurrou Buck. Como seria possível dizer a estas duas pessoas que pareciam pertencer aos tempos bíblicos que seus conhecimentos geográficos estavam ultrapassados?
Vou encontrar meu amigo na Galileia, no mar da Galileia, ou onde? Quem tem ouvidos para ouvir? Buck sabia que não podia interrompê-los nem demonstrar frustração. Como posso chegar até lá? Ele perguntou. Eli falou em voz baixa. É melhor que voltes para o meio da multidão, ele disse. Voltar para o meio da multidão? Buck pensou. Obedeceu e juntou-se à multidão. Você está bem, filho? Perguntou alguém. Eles o agrediram? Buck balançou a cabeça negativamente. Moisés começou a falar em voz alta. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Deus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Buck não tinha certeza do que fazer após ouvir tudo aquilo, mas percebeu que não havia obtido tudo o que podia das testemunhas naquela noite. Embora elas continuassem a pregar e mais pessoas pareciam vir de todos os cantos para ouvir, Buck retirou-se dali. Dirigiu-se com sua mochila até uma pequena fila de táxis e pegou um deles. É possível subir de barco o Rio Jordão até o Lago Tibérios a esta hora da noite? Ele perguntou ao motorista. Bem, senhor, para dizer a verdade, é muito fácil fazer o caminho inverso. Mas sim, há barcos motorizados que vão para o norte. E alguns fazem este percurso à noite. É claro que os barcos de turismo só navegam durante o dia, mas sempre há alguém disposto a levar uma pessoa para onde ela quiser, a qualquer hora do dia ou da noite, desde que pague o preço correto. Foi o que imaginei, disse Buck. Logo em seguida, ele já estava acertando o preço com um barqueiro chamado Michael, que se recusou a dizer seu sobrenome. Durante o dia, posso transportar 20 turistas dentro deste barco. 4 jovens fortes e eu levamos isto no barco, se é que você está me entendendo. Com remos? Sim, senhor. Como nos tempos da Bíblia. Barco feito de madeira. Cobrimos os 2 motores de popa com madeira e aniagem, e ninguém percebe. Apesar de ser cansativo, conseguimos remar durante um dia inteiro. Mas quando temos de subir o rio, não podemos fazer isso com remos. Embora estivesse seguindo para o norte depois da meia-noite, sozinho com Michael em seu barco de 2 motores, ele parecia estar pagando uma viagem para 20 turistas e 4 remadores. No início, Buck ficou em pé na proa do barco, deixando que o vento cortante batesse em seus cabelos. Mas logo precisou fechar o zíper da sua jaqueta de couro até o pescoço e pôr as mãos no bolso. Não demorou muito para fazer companhia a Michael, que pilotava seu longo e rústico barco de madeira sentado um pouco à frente dos motores. Naquela noite havia poucas embarcações navegando sobre o Jordão. Michael precisou gritar para ser ouvido em razão do barulho do vento e da água. Então quer dizer que você não sabe exatamente quem está procurando nem onde encontrá-lo? Eles tinham passado perto do Jericó, e Michael lhe dissera que ainda faltavam mais de 100 quilômetros para navegar por cima e que demorariam perto de 3 horas para chegar à emborcadura do Lago Tibérios. É mais ou menos isso, admitiu Buck. Espero descobrir tudo quando chegar lá. Michael balançou a cabeça. Lago Tibérios não é uma lagoa qualquer. Seu amigo ou seus amigos podem estar perto da margem ou do outro lado. Buck fez um movimento afirmativo com a cabeça. Sentou-se e encostou o queixo no peito para aquecer-se, pensar e orar. Abre aspas. Senhor, fecha aspas. Ele orou silenciosamente. Abre aspas. Nunca falaste comigo de modo audível, e não espero que faças isso agora. Preciso de mais indicações. Não sei se o sonho que tive veio de ti e se na volta devo passar pelo Egito. Não sei se vou encontrar Ben-Judá acompanhado de alguns pescadores ou se estou na trilha certa ao me dirigir para o antigo mar da Galileia. Sempre gostei de ser independente, mas confesso que estou completamente perdido aqui. Há muita gente à procura de Ben-Judá e quero ser o primeiro a encontrá-lo. Fecha aspas. A pequena embarcação tinha acabado de passar por uma curva do rio, quando de repente os motores silenciaram e as luzes dianteiras e traseiras apagaram-se. Deve ser a resposta à oração,
pensou Buck. Problemas, Michael? Buck ficou surpresa diante do silêncio que se seguiu enquanto o barco navegava à deriva. Parecia estar indo em direção à margem. Nenhum problema, Sr. Katz. Quando seus olhos se acostumarem à escuridão, será capaz de ver que tem uma arma possante apontada para sua cabeça. Quero que permaneça sentado e me responda algumas perguntas. Buck sentiu-se estranhamente calmo. Aquilo era muito bizarro. Um fato inusitado mesmo para o que levava uma vida de aventuras. Não estou aqui para lhe fazer nenhum mal, Michael, ele disse. Não precisa ter medo de mim. Não sou eu quem deve estar com medo neste momento, disse Michael. Nas últimas 48 horas passei fogo em 2 caras que eu achava que eram inimigos de Deus. Buck mal conseguia falar. De uma coisa você pode estar certo, Michael. Não sou inimigo de Deus de jeito nenhum. Você está me dizendo que é um servo de Deus? Sou. Quero saber se você é mesmo o Sr. Katz. E se for, como pode provar? Aparentemente, disse Buck, nós dois precisamos ter a certeza de que estamos do mesmo lado. A responsabilidade é sua. As pessoas que sobem este rio procurando alguém que eu não quero que encontrem acabam morrendo. Se você for a terceira, vou dormir como um bebê esta noite. E como você vai justificar os homicídios? Perguntou Buck. Vou dizer que eram pessoas erradas procurando gente errada. Só quero saber seu nome verdadeiro. O nome da pessoa que você está procurando. Por que está procurando essa tal pessoa? E o que pretende fazer caso encontre? Mas, Michael, não posso correr o risco de lhe dar essas informações sem saber se você está do meu lado. Você está disposto a morrer para proteger seu amigo? Espero não ter de chegar a esse ponto, mas a minha resposta é sim. Os olhos de Buck estavam se acostumando à escuridão. Michael tinha dirigido o barco de maneira tal que, quando o motor foi desligado, ele se afastou um pouco e se encostou suavemente nas ramagens e pedras perto da margem. Estou impressionado com sua resposta, disse Michael, mas não vou hesitar em incluir você na lista dos inimigos se não conseguir me convencer que tem bons motivos para localizar essa tal pessoa. Então, faça um teste comigo, disse Buck. O que preciso fazer para convencer você de que não estou blefando? E, ao mesmo tempo, me convencer de que você está pensando da mesma pessoa que eu. Excelente, disse Michael. Diga se é verdadeiro ou falso. A pessoa que você está procurando é jovem. Buck respondeu rapidamente. Falso, se eu a comparar com você. Michael prosseguiu. A pessoa que você está procurando é do sexo feminino. Falso. A pessoa que você está procurando é um médico. Falso. Um gentil. Falso. Ignorante. Falso. Bilíngue. Falso. Buck ouviu Michael movimentar a arma possante nas mãos e complementou rapidamente. Língua não diz tudo. Seria melhor de poliglota. Michael deu um passo à frente e encostou o cano da arma na garganta de Buck. Buck fez uma careta e fechou os olhos. O homem que você está procurando é um rabino. O doutor Sion Ben Judá, afirmou Michael. Buck não disse nada. Apertando mais a arma contra o pescoço de Buck, Michael prosseguiu. Se você estiver procurando esse homem para matá-lo, e se eu for um compatriota dele, vou matar você. Se você estiver procurando este homem para salvá-lo, e eu for um perseguidor dele, vou matar você. Neste último caso, Buck conseguiu dizer, você estaria sendo mentiroso por ter dito que é um servo de Deus. Isso é verdade. E o que aconteceria comigo? Você poderia me matar. Mas sairia perdedor. Como você sabe disso? Buck não tinha mais nada a perder. Já está profetizado. Deus vai vencer. E se isso for verdade, e eu for seu irmão, você pode me dizer o seu nome verdadeiro? Disse Michael. Buck hesitou. Michael complementou. Mas se eu for seu inimigo, vou matar você. Buck não podia mais argumentar. Meu nome é Cameron Williams. Sou amigo do Dr. Ben Judá. Você é aquele americano de quem ele fala? Provavelmente. Um último teste. Se você não se importar. Parece que eu não tenho escolha. É verdade. Diga rapidamente 6 profecias do Messias que foram cumpridas em Jesus Cristo de acordo com os testemunhos que pregam no Muro das Lamentações. Buck deu um profundo suspiro de alívio e sorriu. Michael, você é meu irmão em Cristo. Todas as profecias do Messias foram cumpridas em Jesus Cristo. Posso dizer as 6 que têm relação com sua cultura. Ele seria descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, da tribo de Judá, herdeiro do trono de Davi e nascido em Belém. Michael depositou a arma com força sobre o convés e deu um abraço enorme em Buck, rindo e chorando ao mesmo tempo.
E quem lhe disse onde encontrar Sion? Moisés e Eli. Eles são meus mentores, disse Michael. Sou um dos que se converteram ao ouvir a pregação deles e de Sion. E você assassinou as outras pessoas que estavam procurando o Dr. Ben-Judá? Não considero o assassinato o que fiz. Os corpos delas boiarão e serão consumidos pelo sal quando chegarem ao Mar Morto. Melhor que isso aconteça com elas do que com ele. Então, você é uma evangelista. De acordo com o Dr. Ben-Judá, sou uma evangelista nos moldes do apóstolo Paulo. Ele disse que há 144.000 pessoas, como nós, ao redor do mundo, todas com a mesma missão de Moisés e Eli: proclamar que Cristo é o único e eterno Filho de Deus. Você acredita que você foi uma resposta quase que instantânea à minha oração? Perguntou. Isso não me surpreende, respondeu Michael. Você deve saber que também foi. Buck estava exausto. Ficou satisfeito por Michael voltar a cuidar dos motores e do barco. Virou o rosto para o outro lado e chorou. Deus era bom demais. Michael deixou-o a sós com seus pensamentos por alguns instantes, mas logo voltou a falar. Sabe de uma coisa? Não vamos direto ao Lago Tibérios. Não vamos? Disse Buck, aproximando-se de Michael. Você está fazendo o que devia fazer. Indo na direção da Galiléia, disse Michael. No meio do caminho entre Jericó e o Lago Tibérios, vamos desembarcar no lado leste do rio. Caminharíamos a pé por 5 quilômetros até onde meus compatriotas e eu escondemos os Dr. Ben-Judá. Como vocês conseguiram enganar os fanáticos? Existe um plano de fuga desde a primeira vez que o Dr. Ben-Judá falou no estádio Colac. Durante muitos meses, achamos que não haveria necessidade de protegermos sua família. Era ele que os fanáticos queriam. Ao primeiro sinal de ameaça ou de ataque, enviamos ao escritório de Sion um carro tão pequeno, onde aparentemente só cabia o motorista dentro. Sion deitou-se no chão do carro, atrás do motorista, com o corpo curvado e coberto com um cobertor. Foi trazido a este barco e eu o levei rio acima. E essas histórias que contam por aí que foi o motorista dele o responsável pela chacina de sua família? Michael balançou a cabeça. Aquele homem não teve culpa nenhuma. Você concorda? Ele também era crente? Infelizmente não. Mas foi um homem leal e compassivo. Acreditávamos que em breve ele se tornaria crente. Mas estávamos enganados. A propósito, o Dr. Ben-Judá não sabe da morte de seu motorista. Mas sabe o que aconteceu com a família? Sim. E você pode imaginar a dor que ele está sentindo. Quando o trouxemos para este barco, ele permaneceu naquela posição fetal, coberto com o cobertor. De certa maneira, isso foi bom, porque conseguimos mantê-lo escondido até o local do desembarque. Durante a viagem inteira, ouvi o som de seus soluços, apesar do barulho do barco. Ainda ouço esses soluços. Só Deus pode consolá-lo, disse Buck. Oro a Deus por isso, disse Michael. Confesso que o período de consolo ainda não começou. Ele não consegue falar. Só chora. Quais são seus planos em relação a ele? Perguntou Buck. Ele precisa sair do país. Sua vida não vale nada aqui. Seus inimigos são em número muito maior que nós. Ele não estará seguro em nenhum lugar, mas pelo menos terá alguma chance fora de Israel. E para onde você e seus amigos vão levá-lo? Eu e meus amigos? Quem então? Você, meu amigo. Eu? Perguntou Buck. Deus falou por intermédio das duas testemunhas. Ele nos assegurou que surgiria um libertador, que ele conhecia o rabino, que ele conhecia as testemunhas, que ele conhecia as profecias messiânicas e que, acima de tudo, ele conhecia o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa, meu amigo, é você. Buck quase dobrou o corpo ao meio. Sentira a proteção de Deus, sentira a empolgação de servi-lo, mas nunca se sentira servo de Deus de maneira tão direta e específica. Humilhou-se a ponto de sentir vergonha de si mesmo, como se fosse um homem indigno, indisciplinado e fraco para cumprir essa missão. Tinha sido tão abençoado, e o que fizera depois de converter-se? Tinha tentado ser obediente e falar de Cristo aos outros, mas certamente continuava a ser uma pessoa indigna. O que vocês esperam que eu faça com Sion? Não sabemos. Achamos que você o tiraria do país clandestinamente. Não vai ser fácil. Pense nisso, Sr. Williams. Não foi fácil para você encontrar o rabino, foi? Você quase foi morto. Achou que teria de me matar? Esperava que não. Tudo indicava que você não é libertador, mas eu estava orando. Existe um aeroporto aqui por perto que tenha condições de receber um Larjet?
Há uma pista a oeste de Jericó, perto de Albirá. Já passamos por perto enquanto subíamos o rio, certo? Certo. É uma pista mais cômoda, claro. Mas ela faz parte do aeroporto que serve Jerusalém. A maioria dos voos que chegam e saem de Israel começa ou termina no aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv. Mas há também um grande tráfego aéreo perto de Jerusalém. O rabino deve ser uma das pessoas mais conhecidas de Israel, disse Buck. Como farei para passá-lo pela alfândega? Michael sorriu na escuridão. Existe outra maneira? Só se for sobrenatural. Buck pediu um cobertor. Michael foi buscar um no compartimento dos fundos do barco. Buck cobriu os ombros e a cabeça com o cobertor. Ainda falta muito para chegarmos? Ele perguntou. Mais uns 20 minutos, respondeu Michael. Preciso dizer-lhe uma coisa que você talvez ache estranha, disse Buck. Mais estranho do que esta? Buck riu. Acho que não. Talvez eu tenha sido avisado em sonho para sair daqui pelo Egito e não por Israel. Você pode? Não estou acostumado a esse tipo de mensagem de Deus, portanto não tenho certeza. Eu não duvidaria de um sonho que parece ter vindo de Deus, disse Michael. Mas isso faz sentido? Faz mais sentido que tentar tirar clandestinamente daqui o alvo dos fanáticos, fazendo-o passar por um aeroporto internacional. Mas Cairo foi destruída. Para onde estão sendo dirigidos os voos que deveriam entrar e sair de lá? Alexandria, respondeu Michael. Mas mesmo assim, vocês precisam sair de Israel de maneira ou de outra. Descubram uma pista em um lugar qualquer de onde poderemos partir, evitando a alfândega. Mas então você não vai passar pelo Egito? Não sei fazer a este respeito. Talvez o sonho que eu deva percorrer um outro caminho que não o normal. Uma coisa é certa. Isso terá de ser feito depois de ser. Se não for esta noite, será... Eu não seria capaz de fazer isso, Este. Mesmo que o céu se abrisse e Deus apontasse o dedo para mim. Michael sorriu. Meu amigo, se eu tivesse por tudo que você passou e minha oração tivesse sido respondido como a sua, desafiaria Deus a fazer uma coisa tão simples, hein? Digamos então que estou orando para que me dê mais um dia. Preciso conversar com o piloto e depois todos nós trabalharemos juntos tentando descobrir o melhor lugar para sairmos daqui rumo aos Estados Unidos. Há uma coisa que você precisa saber, Michael. Só uma? Não. Mas uma coisa muito importante. Que o Dr. Ben-Judá não vai querer fugir daqui. Que outra opção ele tem? O problema é esse. Ele talvez não queira ter opções. Com a morte da esposa e dos filhos, ele talvez não veja motivos para fugir, nem mesmo para viver. Que absurdo! O mundo necessita dele. Precisa manter vivo o seu ministério. Você não precisa convencer, Sr. Williams. Só estou dizendo o que penso. Talvez você tenha dificuldade para convencê-lo a fugir para os Estados Unidos. Acredito, no entanto, que lá ele estará mais seguro que em qualquer outro lugar, se é que vai conseguir estar seguro em algum lugar. Você não vai molhar as botas se ficar em pé na proa e pular quando ouvir o fundo do barco se arrastando na areia, disse Michael, dirigindo o barco para a margem leste. Ele deixou para o final a tarefa de desligar os motores e levantá-los da água. Assim imaginou Buck, correndo para perto de Buck e ficou atento, cruzando os braços ao redor do corpo. Atire sua mochila o mais distante que puder. Pule comigo para bem longe do barco. O barco movimentou-se lentamente e Buck seguiu as instruções. Mas ao saltar, caiu de lado e rolou no chão. O barco estava se afastando. Ele sentou-se com o corpo coberto de areia molhada. Ajude-me, por favor, gritou Michael, que agarrara o barco e estava tentando arrastá-lo em direção à margem. Assim que os dois amarraram o barco, Buck bateu no corpo para tirar a areia. Ficou satisfeito ao ver que suas botas estavam secas e começou a seguir seu novo amigo. Buck carregava apenas uma mochila. Michael carregava apenas uma arma. Ele sabia para onde estava indo. Agora, preciso pedir-lhe para permanecer em completo silêncio, cochichou Michael, enquanto ambos abriam caminho por entre a vegetação rasteira. Estamos em lugar ermo, mas não podemos nos arriscar. Buck não havia imaginado que 5 quilômetros era uma distância muito grande. O solo era irregular e úmido. Os ramos dos arbustos batiam-lhe no rosto. De vez em quando ele trocava a mochila de ombro, mas sentia-se desconfortável. Ele estava em boa forma, mas a situação era difícil. Aquela caminhada não era um passeio normal, nem uma corrida que ele costumava fazer a pé ou de bicicleta. Não sabia aonde ia dar aquele terreno arenoso à margem do rio. Buck estava apreensivo quanto ao encontro que teria com Ben-Judá. Queria estar ao lado de seu amigo e irmão em Cristo, mas o que alguém pode dizer a uma pessoa que perdeu a família?
Nenhum chavão, nenhuma palavra de conforto o faria sentir-se melhor. Aquele homem pagara o preço mais alto que alguém poderia pagar, e só os céus poderiam recompensá-lo. Meia hora depois, ofegante e com o corpo dolorido, ele e Michael chegaram perto do esconderijo. Michael encostou o dedo nos lábios, pedindo silêncio, e abaixou-se, afastando os galhos secos, enquanto os avançavam. Quase 20 metros adiante, no meio de uma floresta, viam uma abertura que dava para um abrigo terrâneo invisível a qualquer pessoa que não conhecesse o local. Capítulo 11. Buck surpreendeu-se ao ver que não havia camas nem travesseiros dentro do esconderijo. Então era esse o local que as testemunhas se referiram quando citaram o versículo sobre não ter reclinado. Oi, irmão Rinaldo. Opa, Fica bonzinho. Quer piedade? Eu vou chamar ela pra você, é?